Uma pergunta que intriga muitos: quanto tempo ainda vai durar a pandemia da Covid-19? Hoje é dia 26 de janeiro de 2021. Eu sou Leopoldo Daré, médico endocrinologista. Não sou especialista em doenças infecciosas, nem faço cálculos matemáticos de movimentos sociais como muitos economistas, mas vou apresentar aqui para vocês uma hipótese, uma sugestão, uma ideia. Vamos fazer uma comparação, começando da seguinte forma. Primeiro, o vírus da Covid-19 é um vírus extraterrestre? Ele é um super vírus? Acredito que não. Minha expectativa é que ele seja um vírus da natureza, como tantos outros vírus surgiram na nossa natureza, e por isso ele vai seguir as regras da natureza. Então vamos usar a experiência, vamos usar os relatos de 100 anos de documentação científica e médica. As pandemias são várias virais. Nenhuma delas relatadas durou mais do que 2 anos quando são doenças infecciosas agudas, como é a da Covid. Exemplos de outras, nós temos a do SARS tipo 1, temos do MERS, temos outras infecções de influenza, né? A gripe suína e outras gripes assim, a gripe H1N1 recente, e temos a mais famosa, que foi a gripe espanhola de 1918. Que conseguiu se espalhar por todo o planeta. A gripe espanhola tem mais outras semelhanças. A transmissão é pelas vias aéreas, é uma infecção aguda e os casos graves vai desenvolver no pulmão uma síndrome respiratória aguda grave. Bem, a gripe espanhola, nas descrições e anotações que são disponíveis pelo CDC americano, ela teve nos Estados Unidos 3 fases. A primeira onda foi pequena, inclusive muitos falam assim, essa gripe vai ser muito pequena, simples, olha, não assustou nada, só que ela volta numa segunda onda muito mais intensa, e aí então dá um desespero social enorme. Quando acaba a segunda onda, ainda vem uma terceira onda, maior que a primeira e menor que a segunda. Prazo de duração, 1 ano e alguns meses. A primeira onda começa na primavera de 1918, e a terceira onda na primavera de 1919. Tem um relato muito interessante sobre a participação da mídia na pandemia da gripe espanhola no Rio de Janeiro. Não há relatos de ter várias ondas, é como se fosse um padrão só. E aí vamos ver como a gente encontra os dados da Covid no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, se vocês procurarem o site da Johns Hopkins, muitos estados americanos já tiveram 2 ondas da Covid. Uma primeira onda menor e a segunda onda 3 vezes, 4 vezes maior do que a primeira. Já passou a segunda onda na maioria dos Estados Unidos. A Universidade Federal de Juiz de Fora tem uma plataforma muito interessante que apresenta os dados em gráficos dos casos confirmados de todo o Brasil, dividido por estados, regiões, micro-regiões e cidades. Olhando a cidade do Rio de Janeiro, eu não consegui ver onde começa a primeira, onde termina a primeira, onde começa a segunda onda, parece tudo uma coisa só. Se a gente for pegar São Paulo capital, cidades grandes do estado de São Paulo, como Campinas e até no porte de Ribeirão Preto, a gente vai ver uma primeira onda mais longa do que a americana, ela dura mais tempo, quando ela começa a cair, já inicia a segunda onda. A maioria das cidades maiores do estado de São Paulo já estão na segunda onda, no platô da segunda onda e talvez entrando na fase de queda aí nos próximos dias. As cidades menores do estado de São Paulo, algumas delas ainda estão subindo a primeira onda e talvez chegando no pico ainda. Um pequeno atraso aí de 2, 3 semanas em relação às cidades maiores. Outras regiões, igual o estado do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, umas cidades maiores, a segunda onda já teve o pico, já foi na metade de dezembro e já está se resolvendo. Agora em janeiro já caiu bastante o número de casos. Então isso é mais uma outra semelhança. Tem um padrão aí de 2 ondas. Por que não comparar até o final e acreditar que nós teremos uma terceira onda e vai se encerrar a grande fase da pandemia com a terceira onda e depois vai ficar casos pequenos.
Se for assim, como nós já estamos completando um ano da pandemia, teremos aí mais alguns meses, 4 meses, 5 meses, no máximo aí 6 meses para se encerrar a pandemia. Esse é o padrão que eu acredito que deva ocorrer. Não vi manifestação de nenhum expert muito mais experiente do que eu, muito mais conhecedor dos cálculos matemáticos, mas é isso que eu consegui deduzir comparando os dados atuais com as informações das outras pandemias. E isso sem contar qualquer efeito de vacina. A vacina está chegando, vamos ver o que a vacina vai ser capaz de fazer. Quanto maior o número de pessoas que já tiver sido infectado pelo vírus e curado, menor diferença a vacina vai fazer. Quanto mais tempo demorar para essa vacina ser aplicada, mais gente terá já pego a doença e se imunizado, menor será a capacidade de mudar a rota natural da pandemia. Agora é uma corrida contra o tempo para ver qual efeito vai ser maior. E com certeza teremos muita confusão de dados e muito diz que diz para dizer o quanto a pandemia resolveu sozinho, o quanto foram as atividades de distanciamento, o quanto foram o uso das vacinas. As próximas cenas ainda prometem muita confusão e muito desencontro de informações. Essa é a minha hipótese do tempo da pandemia. Já passamos da metade. Estamos chegando no fim, mas ainda são alguns meses. Persistência para todos. Até breve.